É assim que você tem base emocional para empreender, é o tema desse episódio. E você deve estar perguntando, como assim base emocional para empreender? Tudo na vida nós precisamos de base emocional. Com empreender não seria diferente, não é mesmo? Mas essa questão da base emocional empreendedora eu venho trabalhando já há muito tempo, desde que eu estou no consultório, né? Eu tive sempre esse público me procurando, com os meus grupos terapêuticos de mulheres e eu fui alinhavando, eu fui percebendo, eu fui observando o que tem, né, dentro do empreendedorismo que precisa de base emocional. E uma aluna minha dentro do meu curso Empreendedora Desperta, ela falou exatamente uma frase assim para mim no final do curso. Eu descobri até aqui que eu não tinha base emocional para empreender. E depois que a gente trabalhou todos os elementos dessa base emocional empreendedora, basicamente a gente trabalhou a maneira como nós nos movimentamos em direção ao nosso negócio. Quando você tem base emocional para empreender, na verdade você ganha movimento de ação direcionado para o seu negócio. Se você não tem base emocional para empreender, existe muito esse movimento da paralisia, existe muito aquela questão de você ficar na dúvida, na incerteza. E muitas vezes esse jogo do empreender é aquilo que o Nassim Taleb, no livro dele, Antifrágil, ele usa exatamente o termo, né, pele no jogo, skin in the game. Para empreender, sem movimento de ação direcionado, não tem como você experienciar o que é empreender. E sim, para você ter base emocional para empreender, você vai precisar desse movimento de ação. E aí você deve estar perguntando, mas uma pessoa que está adoecida em sua saúde mental, ela está sem base emocional para empreender? Ela está. Se ela está prejudicada principalmente por transtornos, depressões, se ela está prejudicada, por exemplo, por uma síndrome de burnout, que é aquela doença, né, onde a pessoa fica realmente estagnada, paralisada por conta do estresse no trabalho, tudo isso são elementos que é muito importante a gente trazer aqui, que compromete a base emocional de uma empreendedora ou de um empreendedor. Sem saúde mental não tem como você executar o seu planejamento, a sua execução, a sua organização para o seu negócio fica totalmente prejudicada. Mas eu gosto de falar também que existe um outro público que não é esse público que está adoecido em sua saúde mental. É o público que está sem base emocional para empreender, ainda que tenha a sua saúde mental preservada. Então, são aquelas empreendedoras que não conseguem entrar em ação, ficam pensando muito para dar o próximo passo. Para empreender, sempre tem o próximo passo. E sem base emocional para empreender, esse próximo passo não existe. O que existe é o perfeccionismo, a procrastinação, o receio de oferecer, o medo de receber um não. Então, sem base emocional não tem movimento, não tem ação, não tem pele no jogo. Você não vai fazer o que tem que ser feito todo dia. Mas é importante deixar esse parênteses. Eu não estou falando de que pessoas que estão realmente com a sua saúde mental prejudicada, essas pessoas realmente elas vão precisar de ajuda profissional. De um médico psiquiatra, de um psicólogo trabalhando, uma psicóloga numa psicoterapia individual. Agora, quando a gente descarta essas hipóteses, essa pessoa está saudável, né, com íntegra, e ela ainda assim está paralisada, procrastinando, está com medo de vender, está com medo de se expor, tem vergonha, tudo isso, a base emocional para empreender pode te ajudar. O que você ganha quando você tem uma base emocional para empreender? Desde que eu vim para o mundo dos negócios, do empreender, eu trabalho muito com a educação online. Eu não sou só uma psicóloga, eu sou uma empresária, eu sou uma empreendedora, eu tenho essa visão estratégica de negócios. E o que a gente ganha, na verdade, quando a gente tem essa base emocional para empreender? O primeiro ganho é que você vai reagir melhor a situações desafiantes ao seu negócio. O que é uma situação desafiante ao seu negócio? É aquele próximo passo que você tem que dar, que você não tem certeza se ele vai dar certo.
Mas com essa pele no jogo, esse skin in the game, você vai. E você conta com a possibilidade de ir e voltar sem o resultado que você quer, mas você vai. Então eu estou dizendo que quando você tem base emocional para empreender, você tem um produto, por exemplo, digital. Hoje eu trabalho bastante com infoprodutoras, né? As minhas mentoradas todas, elas têm muito esse trabalho com ser infoprodutora, é você trabalhar com a informação, com o conhecimento, né? A partir de um curso. Então, eu estou dando esse exemplo, mas se você for uma mulher, por exemplo, que tem uma loja física, que tem um negócio físico, ainda não é nada no digital, mesmo você vai reagir melhor aos desafios que o seu próprio negócio te coloca, a todas as incertezas. E reagir melhor aos desafios significa que você vai testar, você vai experimentar, você vai experienciar sem ter tanto comprometimento com que aquilo dê certo do início ao fim. Quando você tem base emocional para empreender, você cria um produto, você leva esse produto para um campo de experimentação, de prototipagem, tal como um design, né? Os designers fazem isso lindamente. Eles prototipam o tempo todo. O design, ele não tem, né? Se você tem esse pensamento de design, o pensamento de design é exatamente esse. Eu preciso testar se é esse mesmo produto. E hoje, né, os meus programas que eu tenho, todos eles sofreram grandes alterações e mudanças desde o original. E ele foi ficando cada vez melhor. E o meu comprometimento é cada vez melhorar os meus próprios produtos. Então, isso é um desafio do negócio. Você não tem um produto pronto e muitas de vocês não começam um negócio porque vocês acreditam que precisa ter algo pronto. O segundo ganho que você tem quando você tem base emocional para empreender é a criatividade. E a criatividade ela é tão importante para que a gente expanda as nossas possibilidades de estar com o nosso negócio. A criatividade é a nossa ação criadora em movimento. Quando você está adoecida ou você está emaranhada emocionalmente, o seu campo de criação ele fica bloqueado. Sabe bloqueio criativo? Bloqueio criativo pode acontecer por uma maratona de cansaços ou por um trabalho extremamente focado, e isso é natural. Mas quando é muito tempo onde você está bloqueada na sua criatividade, é porque realmente tem algum emaranhamento emocional aí que você está presa. E quem não tem criatividade não traz soluções para os negócios. Um outro sinal que você tem base emocional para empreender é que você executa o próximo passo todo dia. Você executa o próximo passo todo dia. Todo dia você empreende. Empreender é um movimento de transformação. É um movimento de transformar em ação. Não existe empreender sem movimento. Então, todo dia você executa um próximo passo. Um outro ganho que você tem quando você tem base emocional para empreender é o seu comprometimento, principalmente com seus erros e com os seus fracassos. Porque sim, bonitas, nós vamos errar pra caramba. Nós vamos fracassar várias vezes. E quando você está muito trabalhada num aspecto que para mim ele é muito importante, eu trabalho isso profundamente na minha mentoria, nos meus cursos, é a sua questão egóica, né? Quando a gente está trabalhada no nosso ego, a gente trabalha a nossa base emocional. E o erro e o fracasso, quando você está muito apegada ao seu ego, ele se torna um grande vilão. Você não quer errar, você não quer fracassar. Mas quando você está trabalhada no seu ego, ou seja, o ego é um elemento que tenta te proteger do fracasso, da vergonha, da vulnerabilidade. E quando você faz um acordo com o seu ego, o erro, o fracasso começa a fazer parte da sua jornada. E você fica ok com isso. Claro que não é gostosinho errar, não é gostosinho fracassar, mas você tem um lugar para esse erro e esse fracasso, e ele se torna sempre
parte da jornada pedagógica de aprendizagem do seu próprio negócio. E no negócio, eu sempre costumo dizer, né, como uma gestalt terapeuta, nós falamos muito dos ajustamentos criativos. Erros e fracassos, enganos, ilusões, são sempre ajustamentos criativos. E no seu negócio você vai precisar fazer muitos ajustamentos criativos e com base emocional empreendedora você consegue. Quando eu criei o meu método, eu pensei exatamente em criar algo onde você conseguisse fazer 3 etapas que eu quero comentar com você aqui no próximo bloco. Quando eu comecei a desenvolver uma metodologia que fosse aplicável e que tivesse resultados como hoje já tenho no Empreendedora Desperta, foi observando muito como nós funcionamos quando estamos em ação, em movimento. E muitas de nós perdemos ação e movimento no negócio quando nós estamos ainda emaranhadas em feridas emocionais do passado, quando estamos ainda reproduzindo padrões repetitivos de aspectos inacabados, principalmente da nossa infância. O nosso negócio, nós podemos exigir demais dele quando nós estamos empreendendo, querendo que esse negócio dê muito certo. E muitas vezes, muitas mulheres estão querendo que o seu negócio dê certo por uma questão de raiva, porque não deu certo na CLT ou no funcionalismo público, ou porque está com raiva de um relacionamento amoroso que ali prometia muitas coisas e aí traz isso para o negócio e aquele negócio fica pesado, fica difícil de carregar. Então, dentro do meu método, o método do Empreendedora Desperta, a gente trabalha muito a ressignificação de algumas etapas da infância que toda menina passa, né? Eu falo muito com as empreendedoras. Se você é um empreendedor, homem aqui também, você é muito bem-vindo, mas todo o meu trabalho é muito direcionado para a menina e a mulher, né? No caso, toda mulher tem uma menina dentro de si. Então, eu trabalho muito as etapas da infância dessa mulher empreendedora que tem uma menina. E muitas das coisas que nós não conseguimos hoje confiar, ou vergonha de se expor, ou receio de receber um não, vem dessas etapas a qual eu dou muito valor quando eu trabalho dentro da minha metodologia. Então, um pilar é essa ressignificação. O outro pilar é a sua reconexão com a mulher, com a empreendedora que você se tornou. Com como você está no mundo. Você está no mundo, o seu negócio ele representa equilíbrio, leveza para você? Ou ele é pesado? Ele está num lugar de trazer a felicidade para você? O nosso negócio não existe para nos fazer feliz. Nós fazemos pessoas felizes através do nosso negócio. E quando a gente entende que esse movimento é um movimento fluido, de troca e de equilíbrio com o nosso cliente, ele flui muito melhor. Então eu trabalho muito as questões de como você está no mundo em relação ao seu negócio. E claro, isso vai reverberar em vários aspectos, principalmente com seus aspectos originais. O que você aprendeu sobre empreender na sua família, a sua relação com os seus pais, com a sua ancestralidade, tudo isso também é uma etapa importante, que é a sua reconexão com essa mulher que você se tornou e no papel de empreendedora. Um outro aspecto também, quando a gente está trabalhando dentro da minha metodologia, que é muito importante, é a ação empreendedora. E a ação empreendedora, ela precisa de uma postura adulta. E a postura adulta, ela vem de um movimento da gente fazer o que tem que ser feito com autorresponsabilidade, com autonomia, com desejo de escolher sem ficar com medo. Mas se eu escolher isso, talvez eu perca isso. Então, com ação empreendedora, você sai de um movimento muito de eu quero ter certeza do próximo passo. Não, você dá o passo e durante o passo você vai construindo uma série de escolhas, tal como uma vida adulta. Na vida adulta a gente precisa escolher. Então a ação empreendedora, ela também é algo que eu ajudo mulheres a tirar esse projeto do papel, escolher qual produto. Muitas mulheres falam, mas eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas paixões, na hora de escolher eu quero escolher, eu não consigo escolher um produto.
Então, a ação empreendedora adulta vai pedir para você escolher. Muitas das coisas na vida a gente não quer escolher, mas a gente precisa. E às vezes, hoje, muitos negócios não estão acontecendo porque não tem ação empreendedora. Por isso que na minha metodologia, a mulher que entra dentro, né, dos meus programas, ela entra em ação. Não tem como. E uma ação direcionada, uma direção também com a postura correta, mas principalmente com um acolhimento e com a expressão de quem você é. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo no nosso empreendedorismo feminino é o nosso negócio ser uma extensão de quem a gente é no mundo. E se o seu negócio tiver esse aspecto, você nem precisa se preocupar, porque as pessoas desejarão qualquer coisa que você apresentar e que seja autêntico, real e que seja uma extensão de você, porque é assim que acontece aqui comigo. E eu desejo profundamente que você trabalhe a sua base emocional empreendedora. Eu trabalho isso de várias formas, com mentorias, cursos, e uma hora dessa, se você quiser conhecer um pouquinho mais, visita meu Instagram, aqui no podcast, muitas coisas você pode ir conhecendo. E eu desejo muito que você deseje a sua base emocional, que você desenvolva a sua base emocional empreendedora antes de começar um negócio. E se você já tem um negócio, precisa desenvolver isso para ontem, tá bom? Eu espero você no próximo episódio. Esse episódio está sendo reproduzido também no YouTube. Se você não me segue, vai lá no canal. E se você já está aqui, curta esse vídeo, compartilhe. Eu adoro receber também o seu comentário, como que isso te ajudou. E não esquece, ativa o sininho para você não perder nada que tem por aqui.